Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez para iniciarmos mais um ciclo de estudos, de lições bíblicas aqui da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar a partir de hoje uma série de lições bíblicas no Evangelho de João. O tema da lição, a revista que tenho em mãos aqui é O Verbo se fez carne. Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, está aparecendo na sua tela, no seu visor. Teremos 13 lições maravilhosas, onde nessas 13 lições nós iremos mergulhar nesta mensagem maravilhosa que é os escritos do apóstolo João, onde nós também iremos observar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou a partir do seu ministério destacado na região sul de Israel, portanto, na região da Judéia. As 13 lições estão aparecendo aí no seu visor. Nós vamos estudar, portanto, uma teologia bíblica. Depois de 3 meses estudando a teologia sistemática com um viés apologético e também histórico, onde nós aprendemos sobre as heresias antigas que estão com nova roupagem na atualidade. E agora nós vamos mudar o foco da atenção dos nossos estudos para uma teologia bíblica, dando até, de certa forma, continuidade aos estudos que finalizamos na semana passada, até porque nós vamos iniciar hoje falando sobre o Verbo que se tornou em carne. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da primeira lição deste trimestre, do segundo trimestre do ano de 2025. O texto áureo nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de Jesus, por João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe desta primeira lição está no Evangelho do Senhor Jesus por João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Acompanhe a leitura conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os 3 objetivos desta primeira lição é apresentar, em primeiro lugar, as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo objetivo é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. O terceiro objetivo é explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. No primeiro tópico da lição, iremos estudar o Evangelho de João.
3 pontos serão discutidos aqui. O primeiro subtópico, a autoria e data do Evangelho. Depois, o propósito do Evangelho de João. E o terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Que bênção, que maravilha. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência, você que está pela TV Kairos e também você que está pela internet. Obrigado por sua companhia sempre aqui conosco. Neste trimestre, desse modo, iremos estudar o Evangelho do Senhor Jesus sob a ótica, pelo olhar do apóstolo do amor, do apóstolo João. Nós vamos neste trimestre verificar como que Jesus é descrito, é revelado, é manifestado neste quarto evangelho. E hoje, para comentar a lição, estamos recebendo aqui com muita alegria para trabalhar conosco esta lição e as demais lições do trimestre, o pastor Davi Arruda e o pastor Leno Cavalcante. Pastor Davi Arruda, a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos mais um novo trimestre e desta feita vamos estudar uma teologia bíblica, né? Uma análise do Evangelho de João. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Leno. E nós estamos alegres em mais uma vez poder contribuir com os irmãos e estudarmos este Evangelho tão profundo e edificante como é os escritos de João. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pastor Leno, vamos mergulhar aí no Evangelho de João, que tem algumas características distintas dos demais evangelhos, né, que apresenta Jesus na sua divindade com uma ênfase nesse aspecto. E vamos aí, pastor Leno, 13 lições caminhar por este evangelho maravilhoso. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda e a todos os nossos irmãos que acompanham o programa. Realmente é um trimestre que nós vamos ter esse privilégio de estudar sobre este evangelho, o Evangelho de João, o evangelho que foi escrito, né, já o último a ser escrito, mas que nos traz uma mensagem gloriosa a respeito da pessoa de Cristo. Muito bem, para nos auxiliar nos estudos deste trimestre, nós iremos contar com os comentários do pastor Elienay Cabral. Pastor Elienay Cabral é uma referência para nós, na nossa igreja. E o pastor Elienay Cabral, ele tem algumas funções na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sendo uma delas consultor doutrinário e teológico da CGADB e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. É conferencista e autor de diversas obras. Escreveu várias lições da revista da Escola Bíblica Dominical, e teremos o pastor Elienay Cabral como o nosso tutor, por assim dizer, ao escrever esta obra, para que a comentássemos. Vamos iniciar, portanto, os comentários, e eu quero convidar o pastor Leno para que a gente comece conversando sobre autoria e data. Pastor Leno, segundo algumas pesquisas que fizemos, a última vez que a escola dominical no Brasil estudou sistematicamente o Evangelho por João foi há aproximadamente aí 30 anos atrás, em 1995 teve uma lição sobre o Evangelho de João. E o Evangelho de João, pastor Leno, tem algumas características, ele distingue dos 3 outros evangelhos, e nós gostaríamos de iniciar falando sobre, primeiro, a autoria. Pastor Leno, nós podemos afirmar que João é o autor desse evangelho. A data, ela, como a maioria das datas, né, dos textos bíblicos, não há uma unanimidade, mas a grande discussão que tem hoje é sobre a autoria. Vamos falar sobre a autoria, pastor Leno? Pois não, pastor Epaminondas. O Evangelho de João, a gente sabe, primeiro em relação à data, é de que teria sido ali por volta entre os anos de 80 a 90 depois de Cristo,
E é interessante a gente notar que aqui o autor já é um ancião, né? E falando a respeito da autoria, né, o autor aqui ele não declara explicitamente o seu nome no livro, mas ele traz algumas características, ele traz algumas afirmações que deixam assim, sem dúvida alguma a pessoa do apóstolo João, que era o apóstolo mais novo de todo o colégio apostólico de Jesus, né? E João, ele é interessante que ele identifica aqui no texto do seu evangelho um outro João, que é necessário a gente não confundir, né? Pois ele próprio ele não se denomina no evangelho, mas ele chama aqui João, o João Batista, né? Aquele que batizava e que batizou a Jesus. Mas é interessante também dizer que o Evangelho de João ele traz algumas características que o diferenciam dos demais. Enquanto os demais evangelhos eles apresentam a doutrina, apresentam o ensino de Jesus, apresentam a história, né, a começar do evangelista Marcos, né, que teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, mas o Evangelho de João ele traz alguns fatos que não constam nos demais evangelhos. O Evangelho de João ele não vem no sentido de narrar uma história simplesmente, mas de apresentar um ensino, de apresentar essa teologia, essa cristologia. E nesse período em que o cenário que se apresenta, nesse período em que João ele escreve este evangelho, nós vemos que existe lá na igreja primitiva alguns ensinos distorcidos a respeito da pessoa de Cristo. E que João, então, aqui, ele apresenta essa sua, inspirado pelo Espírito Santo, essa sua versão a respeito do Evangelho de Jesus. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, traz aqui algumas características a respeito do Evangelho de João. Primeiro, assim, que é enfatizado Jesus como Filho de Deus, né? E essa é aquilo que João apresenta Jesus como Filho de Deus. Algumas palavras são enfatizadas também no Evangelho de João, como a palavra crer, né? Por 98 vezes esse verbo ele aparece no Evangelho de João. É enfatizado também a vida eterna. João trabalha muito essa questão da vida eterna. Neste Evangelho, João ele narra aqui vários encontros de Jesus com pessoas, né? O encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus com Maria e Marta. Enfim, Jesus aqui, João ele traz aqui alguns desses encontros pessoais que revelam a sua divindade e a sua pessoalidade. Então, pastor Epaminondas, o Evangelho de João, por isso que ele é distinto dos evangelhos sinóticos. Muito bem. Pastor Davi Arruda, o propósito do Evangelho de João. Nos parece que os evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, e João, naturalmente, cada um deles tinha um propósito, não era, pastor Davi, ao escrever o que eles escreveram? E João também tem um propósito ao redigir esse texto, diga-se de passagem, o último evangelho a ser escrito, não é, pastor Leno? E também um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. Nos fale, pastor Davi Arruda, sobre o propósito deste evangelho. Muito bem, pastor Epaminondas. O evangelho escrito por João, sem sombra de dúvidas, ele traz para o leitor uma profundidade acerca da divindade de Jesus Cristo a mais do que os outros. Como muito bem destacou o pastor Leno, este evangelho ele foi o último a ser escrito, e quando João escreve, ele já é um ancião, ele já está velho. Então ele é um homem experiente, ele tem experiência espiritual, ele tem experiência histórica,
E isso que faz com que ele escreva um evangelho focado na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, trazendo para nós este entendimento. Então ele apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, como autor da vida, como a fonte de vida eterna. E esse propósito de João, ao escrever este evangelho, ele fica claro até mesmo em seus escritos. Por exemplo, em João, capítulo de número 20, verso de número 31, ele diz: mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Então, o objetivo, o propósito deste evangelho é deixado claro até mesmo pelo seu autor, que tem a intenção, através do Espírito Santo, em mostrar, em apresentar Jesus não somente como um homem que teve um ministério terreno de sucesso, onde pregou, operou milagres, mas ele sendo a nossa única fonte de vida como Filho de Deus. Muito bem. A leitura deste versículo 31 do capítulo 20, pastor Davi, nos parece que fica claro que os dois principais propósitos de João ao escrever. Ele está vivendo um momento, o pastor Leno disse muito bem, né, já na sua idade avançada. Os gnósticos, eles estavam solapando a igreja nascedora no primeiro século. E aí o texto do versículo 31 diz o quê? Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, um propósito, uma ênfase na defesa daquilo que o pastor Davi disse, né? Da divindade de Jesus, defendendo a divindade de Jesus. Os gnósticos, eles diziam exatamente o contrário, que Jesus não era Deus. Já visto que nós estudamos na lição passada sobre os gnósticos e os docetas, né, os docetistas, que diziam que ele não tinha um corpo humano, que ele não podia ser Deus porque a matéria é má. E aí João escreve com esse propósito, e esse versículo aí ele é glorioso. E tem um outro propósito que a gente pode observar, o de evangelizar. Crendo que Jesus é o Filho de Deus, e uma vez crendo, tenhais o quê? Vida eterna. Vida eterna. Então, esse evangelho, pastor Leno, pastor Davi, nos apresenta esse propósito apologético e evangelístico, dando essa ênfase que o pastor Davi disse na divindade de Jesus. Mas nós podemos, pastor Davi, antes de passar para o pastor Leno, eu acho que nós podemos afirmar que em que pese ele dá ênfase na divindade, não significa dizer que ele não fala da humanidade de Jesus, não é isso, pastor Davi? Perfeito. Na verdade, ele trabalha muito bem a humanidade de Jesus, mostrando que Jesus teve como homem suas limitações, mas ainda assim ele exerceu a sua divindade como Filho de Deus, e somente como Filho de Deus ele pode fazer esta promessa de salvação e de vida eterna. Como muitos querem apontar, como muito bem você disse, que ele foi apenas um homem, até alguns acreditam que ele foi um profeta, mas querem tirar de sobre ele esta autoridade de Filho de Deus. E João trabalha no verso 31, como a gente já leu, que ele é o Filho de Deus e que somente através do seu nome, crendo em seu nome, nós podemos ter vida eterna. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, nós já abordamos esse ponto e também trabalhamos bastante em lições anteriores sobre a dupla natureza de Jesus. Com a encarnação do Verbo, que é o assunto da lição de hoje, fica claro a dupla natureza de Jesus no Evangelho. E é isso que João tenta demonstrar aos seus leitores também, pastor Leno, essa dupla natureza de Jesus? Sim, pastor. E nós vemos aqui mais uma vez, né, este ensino dessa dupla natureza. Nós vimos no trimestre anterior, na lição número 7, a respeito desse ensino e das heresias que se levantavam contra o ensino dessa união hipostática, né? Que é a união das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Apesar de que no Evangelho de João, como bem disse aqui o pastor Davi, João ele enfatiza a divindade, Jesus como Filho de Deus, e essa expressão Filho de Deus a gente sabe que não é simplesmente uma designação hereditária, mas vai muito além disso, tanto que os judeus, quando ouviam
alguém chamar Jesus de Filho de Deus, diziam que era uma blasfêmia, porque colocava exatamente Jesus como igual a Deus. E apesar de João enfatizar e defender a divindade de Cristo, mas ele não deixa também de apresentar Jesus como homem, né? E como homem, Jesus, João apresenta ele ali se cansando, né? Enfim, nós temos ao longo do Evangelho de João apresentado também Jesus como homem. E aí me fez recordar lá Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, quando o Senhor ele fala ali com a serpente, diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher. Jesus já lá no livro de Gênesis, né, essa promessa de redenção que foi ali prometida pelo próprio Deus, já enfatizava o nascimento desse Messias, desse Salvador, através da mulher. E aí, portanto, deixando bem claro essa natureza humana, né, do Verbo encarnado. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, quando voltarmos, iremos falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. Faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2025, com a lição O Verbo que se tornou em carne. Vamos para o segundo tópico da lição, onde agora vamos falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. 3 pontos nós vamos analisar aqui. O primeiro, a revelação que ultrapassa o passado. Depois vamos falar sobre a natureza fundamental do verbo e finalizaremos falando sobre o tema no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. Pastor Davi Arruda, Jesus é apresentado no Evangelho de João como o Verbo de Deus. E aí o comentarista, o pastor Elinay Cabral, ele inicia o tópico falando sobre a revelação que ultrapassa o passado. Muito bem, pastor. O apóstolo João, ele usa a expressão no princípio, e algumas pessoas, por uma má compreensão dessa expressão no princípio, que provavelmente essa expressão ela tem como referência Gênesis 1, e algumas pessoas, com uma má interpretação, eles colocam este no princípio, indicando que Jesus tenha tido um começo, que ele não é eterno. Mas a verdade é que a palavra princípio na Bíblia Sagrada, ela tem um caráter absoluto e nada se choca com a eternidade. Na verdade, pastor Leno, isso na verdade está corroborando para o princípio que nós entendemos que Jesus ele é antes de todas as coisas. Porque o texto diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ou seja, antes de todas as coisas ele já era. Então, ele é pré-existente, a sua natureza, a sua existência ela é infinita, ele não tem um começo, ele não tem um fim. Então, essa revelação de Deus, ela, como diz o autor, ela ultrapassa o tempo, ela é antes de todas as coisas, pastor. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, depois de falarmos sobre a revelação que ultrapassa o tempo, o nosso comentarista, ele aborda aqui a natureza fundamental do verbo. O que o pastor Elinay Cabral quis dizer com isso aqui para a gente? Então, pastor Epaminondas, pastor Davi, quando João ele inicia o evangelho dizendo no princípio era o verbo, essa expressão ela traduz exatamente essa natureza fundamental que é a da eternidade. Assim como Deus, o Pai, o Deus eterno, o Deus criador,
né, é eterno, também o Verbo é eterno. E aqui o pastor Elianai Cabral, ele até cita Apocalipse 1, versículo 8, que fala dessa eternidade do Verbo. Quando Jesus ele declara ali, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando é citado dessa forma, não significa que Jesus é que teve um início, mas que ele estava no início. Ou seja, antes lá do princípio de Gênesis 1:1, Jesus ele já existia. Antes da eternidade, antes que fosse até inventado ou criado o tempo, Jesus ele já existia. Então, Jesus, ele, assim como o Pai, não tem começo e não tem fim. Agora, pastor Leno Cavalcante, uma discussão que foi bastante trabalhada, né, em lições anteriores, que vale a pena nós também agora voltarmos nela, porque está tratando do assunto, né? Quando o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós, né, a natureza fundamental do Verbo, o Verbo, ao assumir uma pele humana, nós podemos categoricamente dizer que o Verbo, a divindade de Jesus, ela não foi esvaziada diante da sua nova natureza, a natureza humana, não é, pastor Leno? Porque houve um problema, eu acho que de revisão no livro de apoio, em que houve-se também aí um burburinho nas redes sociais, mas a nossa confissão de fé ela é muito clara sobre isso. O problema aqui não é... O problema todo aqui ficou muito claro que foi um erro de impressão ou faltaram revisar alguma coisa. Mas o certo é, pastor Leno, que a confusão se deu porque lá está escrito que a divindade de Jesus foi esvaziada quando ele assumiu a sua natureza humana. E nós estudamos isso aqui reiteradas vezes nas lições passadas. Não poderia agora a gente contradizer o que nós aprendemos no trimestre passado. Gostaria que o senhor pontuasse sobre esse equívoco que houve e deixar claro a posição tanto do autor, quanto da casa, quanto da nossa igreja e da nossa confissão de fé, pastor Leno. Bem observado, pastor Epaminondas, que realmente o que deve ter havido foi algum equívoco na revisão do livro de apoio, mas isso foi apenas um detalhe, porque nós sabemos que tanto o autor, o pastor Elianai Cabral, né, quanto a nossa igreja professa que Jesus ele não se esvaziou da sua divindade de maneira alguma. Jesus ele era Deus. Ele tinha a essência, ele permaneceu com a sua essência divina, mesmo com o Verbo encarnado. A afirmação, para ser bem preciso, pastor Leno, na página 21, até para que os professores, quando se depararem com esse texto, né, possam naturalmente superar esse equívoco aqui. Diz assim, pastor Leno: mas esvaziou-se dos atributos de divindade. Está claro que foi um equívoco, um erro, não tem como. E aí, pastor Leno Cavalcante, o senhor havia falado aqui a gente, em off, que o próprio pastor Elianai Cabral, na sua aula semanal, enfatizou várias vezes, não foi isso, pastor Leno? Sim, sim. Nós tivemos o cuidado de... Sempre temos o costume de assistir também às aulas dos autores, que são muito importantes, né? E o pastor Elianai Cabral, ele na ministração dessa primeira lição, ele fala e ele enfatiza exatamente a questão de que Jesus ele permaneceu sim com seus atributos, né, como Deus. Jesus ele não diminuiu a sua divindade, Jesus ele continuou durante todo o seu ministério terreno sendo Deus, até porque nós aprendemos na lição anterior, nas lições anteriores do trimestre passado, que se houvesse isso, ele teria deixado de ser Deus. E se tivesse deixado de ser Deus, isso toca até na questão da essência de Deus, de quem é a pessoa de Deus. Então, realmente foi um equívoco, mas que tanto o pastor, ele
ele não tratou sobre este equívoco, mas ele enfatizou aquilo que realmente nós cremos. Muito bem, para que fique muito claro que Jesus em nenhum momento esvaziou-se dos atributos da sua divindade. Nós aprendemos a doutrina da kenosis bíblica, ensinada pelo apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, aquele texto que nós também falamos ele aqui várias vezes no trimestre passado. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo e esvaziou-se, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. O esvaziamento ali é uma autolimitação. O esvaziamento ali é um esvaziamento da sua glória. Tanto é que em João 17,5, na oração sumo sacerdotal, Jesus orando, ele diz: Pai, devolva-me a glória que eu tinha junto de ti antes de vir ao mundo. Então o esvaziamento ali não é da divindade, não é dos atributos, é uma autolimitação. Naturalmente, né, na condição de uma natureza humana, Jesus, em muitos aspectos, ele autolimitou os atributos da divindade. Mas veja, Jesus, em muitos momentos, ele perdoou pecados. Olha lá em Marcos 2. E quem é que perdoa pecados? Pastor Epaminondas, e aqui na própria revista nós temos um auxílio bibliológico que fala dos milagres que confirmam a divindade de Jesus. Muito bem. Muito bem lembrado, pastor Leno. Acho que é aqui na página 6, não é? Os professores podem até usar esse auxílio bibliológico, né, para endossar essa afirmação que estamos fazendo aqui. Se de repente surgir essa discussão, né, de repente talvez nem vai aparecer. Pastor Davi, vamos falar sobre o verbo. No princípio era o verbo, pastor Davi. Agora analisando esse versículo primeiro, aqui com o pastor Elianai Cabral. Muito bem, pastor. O verbo, a palavra grega para isso é logos, né, que significa palavra. Mas vale a pena destacar que esta expressão, quando se utilizada para Jesus, ela não é simplesmente um conceito teológico. Nós vemos desde o começo da Bíblia Sagrada Deus tendo a intenção, a vontade e a disposição de se revelar aos homens através de várias maneiras. Mas o escritor aos Hebreus mostra que essas tentativas ou vontade de Deus se revelar apenas eram sombras apontando para uma revelação maior que se concretizava em Cristo. Então, o tabernáculo, as manifestações do Velho Testamento da glória de Deus, elas apontavam para Cristo, se concretizavam em Cristo como ele sendo uma revelação maior. Então, quando a Bíblia mostra ou fala dessa expressão para Jesus, ela mostra a expressão da divindade e a revelação de Deus. Então, esta palavra em Jesus mostra que Jesus, ele é a revelação de Deus para os homens, a perfeita revelação de Deus para os homens. Então, nós só conseguimos entender o que de fato Deus quer para nós, o desejo de Deus para nós, através de Jesus Cristo. Nós só tivemos a noção da perfeita obra da salvação através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a perfeita revelação de Deus para os homens. Que maravilha! Nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos para a gente concluir essa lição de hoje, a primeira lição, a lição inaugural deste novo trimestre, onde vamos, ao longo desses 3 meses, estudar o Evangelho do Senhor Jesus pelo prisma do evangelista, o apóstolo do amor, João. Em breve estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Vamos, nestes 3 meses, estudar o Evangelho de João e hoje já começamos com uma nova lição,
Aliás, a primeira lição deste novo trimestre. Estamos vendo o Evangelho de João, analisando o capítulo 1, e o tema é o Verbo que se tornou em carne. Vamos para o mapa mental que resume este terceiro tópico da lição de hoje, com o assunto aí na sua tela, a encarnação do Verbo. Vamos falar sobre a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Depois falaremos sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e, por fim, a manifestação e habitação do Verbo. Maravilha. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar sobre a encarnação do Verbo, vamos falar sobre agora a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Um mistério glorioso, não é, pastor Leno? Essa manifestação do Verbo, a encarnação do Verbo, é um mistério maravilhoso, glorioso. Fale sobre esse primeiro ponto aqui para nós. É maravilhosa a palavra de Deus quando a gente para meditar e ver a riqueza dos detalhes desses versículos que muitas vezes nós já temos lido, já temos estudado, mas cada detalhe, cada palavra, cada expressão traz uma riqueza espiritual tremenda que por muitas vezes a gente, até estudando aqui a lição, a gente para na nossa casa, para um pouco para adorar a Deus, né? Devido à grandeza e à glória do texto da palavra de Deus. Aqui João, logo no princípio, aqui nesses primeiros versículos, nós vemos a forma maravilhosa como o Espírito Santo inspirou ele a usar cada palavra, o próprio início, no princípio, fazendo um link lá com Gênesis 1 também, né? Pois ali em Gênesis 1 nós vemos a criação, quando a palavra diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando a gente olha aqui para João, né, no capítulo 1, ele diz assim: e ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Falando a respeito da presença do Verbo e da ação do Verbo em criar todas as coisas. Quando lá em Gênesis o Senhor diz: e disse Deus, e pronunciou Deus, e falou Deus, a palavra criativa, a palavra criadora de Deus, a presença do Verbo estava ali, né? E nós vemos aqui João ele enfatizando essa ação do Verbo na criação, mas não somente nisso. João agora ele diz a respeito de que havia trevas nesse cenário quando da manifestação do Verbo, quando da encarnação do Verbo. Havia trevas espiritual na humanidade, causada pelo pecado. E essas trevas espirituais, o homem por si mesmo não tinha como ele próprio ser a luz ou iluminar, né? Mas o texto de João lhe diz que nele estava a vida, no versículo 4, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É maravilhoso a gente entender que a vinda do Verbo, a encarnação do Verbo era necessária para que o homem conseguisse ver essa salvação gloriosa providenciada por Deus. E a força das trevas que estava na humanidade, as trevas espirituais, elas resistiam à própria ação do homem, porque o homem estava morto nos seus delitos e pecados, não tinha condições de reagir. Mas a ação de Deus, a providência de Deus, através da encarnação do Verbo, trouxe luz à humanidade. E é interessante aqui também que João ele cita, João o apóstolo cita o João Batista, o profeta, né? E fala que ele seria este homem enviado de Deus
para falar a respeito do verbo, a respeito dessa luz. E ele diz aqui no versículo 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E aqui me chama a atenção, pastor Epaminondas, pastor Davi, é de que a luz não estava em João, mas ele estava falando a respeito da luz que era Cristo, da vinda dessa luz que traria essa iluminação para a humanidade. E diz versículo 8, então, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, João Batista, ele cumpriu essa missão, falando a respeito de Jesus, e alguns historiadores até dizem que nesse período em que João ele está escrevendo o seu evangelho, que já haviam se passado algumas décadas da morte e ressurreição de Cristo, alguns cristãos, alguns movimentos cristãos já estavam equiparando a pessoa de João Batista, que era um célebre mártir um profeta de Deus, mas já estavam equiparando com a própria pessoa de Jesus. E aqui o apóstolo João, ele chama esse personagem, né, justamente para enfatizar que Jesus, ele é Deus, e ele veio para trazer realmente, para ser essa luz para a humanidade. E João Batista, assim como todos nós somos apenas, refletimos apenas essa luz, que é Cristo. Interessante, pastor Leandro, que o próprio João Batista, né, ele não assumiu nenhuma prerrogativa que era do próprio Cristo, assim, na ocasião lá no Jordão, que as pessoas vinham a ele disse, olha, o que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de exaltar as alparcas dos seus pés. E João, ele repete esse testemunho de João Batista por 2 vezes, essa fala de João Batista, quando algumas pessoas chegam para João Batista e perguntam se ele era o Cristo, ele diz, eu não sou o Cristo, né? Pergunta se ele é profeta, também não sou profeta. Eu sou só uma voz. Eu sou só uma voz, né? Uma voz que clama no deserto. É interessante esse ponto de vista aqui, trazido pelo pastor Leno, quando o João, o autor da obra, que o nome dele não aparece, falando de outro João, o João Batista, para então afirmar aquilo que o próprio João Batista havia dito. Olha, eu não sou a luz, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta que havia de vir, eu sou um profeta, não sou o profeta que havia de vir. E apenas para testificar daquele que está vindo aí. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o preparador do caminho, né? Eu sou aquele que abre aí o caminho para que aplane o caminho. E quando alguns dos seguidores de João Batista passaram a seguir a Jesus, né? Deixaram de seguir João Batista para seguir a Jesus, e alguém perguntou, olha, estão deixando aí, tá? Jesus está batizando mais do que você agora. E ele disse, ó, quem tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo que ouve se alegra muito com a voz do esposo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando o grande João Batista, é bom que se diga aqui, porque o texto trata sobre ele também, quando ele estava preso, né, o maior homem nascido de mulher, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. O maior homem nascido de mulher, ele duvidou, e quando ele, preso, mandou perguntar, Jesus disse, manda dizer para ele que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, e o reino de Deus está sendo anunciado. Para, então, nós entendermos que aquele movimento que estava surgindo ali em torno de João Batista, naturalmente o apóstolo João nos parece também que está fazendo até uma defesa do próprio João, mas, sobretudo, dizendo quem Cristo é. Ele é a luz. Sim. E o senhor falou algo interessante também sobre Gênesis 1. O senhor falou da palavra, né? O haja, as trevas e a luz que aparece lá. Disse Deus, haja luz. Haja luz. E, rapaz, é algo interessante, maravilhoso aqui, como que os paralelos, né? Eles vão aqui, eles vão conversando, dialogando entre si. Pastor Davi Arruda, vamos falar agora sobre
o privilégio de nos tornarmos filho de Deus, pastor Davi. Maravilha. Pastor, isso é interessante para que a gente possa entender de fato que é um privilégio mesmo ser chamado filho de Deus. Nós precisamos trabalhar dentro daquilo que nós éramos antes de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que por natureza nós éramos filhos da desobediência. E o pastor Leno muito bem trabalhou a questão do fato de onde nós estávamos nas trevas dos nossos pecados, afundados nas nossas imundícies, mas nós, através do sacrifício de Jesus, fomos salvos e tragos para esta maravilhosa luz. Porém, os judeus, eles rejeitaram essa bênção da salvação que veio através da cruz, e é interessante que eles reivindicam o seu direito hereditário de ser chamado de filho por ser filho de Abraão, enquanto nós que aceitamos a obra de Cristo e a sua salvação, temos por direito sermos chamados de filho de Deus por conta da obra de Jesus, não por conta de outros homens, mas sim por causa do Filho de Deus. Este é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Que maravilha! Pastor Leno, vamos concluir e encerrar a lição de hoje falando sobre a manifestação e a habitação do Verbo. Pastor Leno, o texto áureo da lição de hoje agora está em relevo, agora está em destaque. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou aí as suas tendas entre nós, pastor Leno. É maravilhoso, né? A palavra de Deus, eu não me canso de repetir. Lendo essa lição, e eu parei aqui nesse versículo, e a gente começa a glorificar ao Senhor, né? Pelo privilégio, realmente, como disse o pastor Davi, de sermos chamados filhos de Deus, e ainda mais, né, de termos a presença dEle. Glória a Deus. A presença dEle é algo que lá no Antigo Testamento eles tinham um vislumbre daquilo que nós usufruímos. Quando o João ele diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitar é aquela prática dos judeus de armar a tenda da congregação. A tenda da congregação, que era o local onde Deus se manifestava ali a Moisés, e isso nós lemos lá no livro do Êxodo, no capítulo 33 e 34, e eu sugiro aos professores e aos alunos que leiam com atenção esse texto, né, de Êxodo 33 e 34, que é quando ali Moisés ele tem essa intimidade com Deus, esse privilégio de estar na presença de Deus. No capítulo 33 do livro do Êxodo, no versículo 7, diz assim, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E nesse período aqui, Moisés ele arma a tenda da congregação fora ali do ambiente onde estava a tenda dos israelitas, para que ali fosse um lugar especial, onde se manifestaria a presença de Deus. E nesse relato aqui do livro do Êxodo, nós vemos quando Moisés ele faz um pedido dentre os pedidos de intercessão que ele clama em favor de Israel. Ele pede no versículo 18 do capítulo 33, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Isso era algo que ao homem, ao ser humano, que habita nessa tenda que é a carne, que é o nosso corpo, ele não era possível ver a glória de Deus, porque se assim visse, diz aqui o próprio Deus em resposta a Moisés, que porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, devido à santidade de Deus.
mas nós vemos aqui no decorrer do texto que Deus permite que Moisés veja apenas um vislumbre da presença dele ali no monte. E aquilo é tão glorioso que quando Moisés desce do monte, quando Arão e os israelitas viram Moisés, eles até temeram, porque Moisés resplandecia a glória de Deus. E aqui nesse texto, para concluir, pastor Epaminondas, o versículo 14, João lhe dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único, daquele que não tem igual, do único do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele dá esse testemunho a respeito do verbo que encarnou, e que agora ele podia testemunhar que ele viu aquilo que Moisés viu assim de relance, mas ele esteve na presença do verbo, do Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, que glória que nós estamos aqui nesse estúdio sentindo ao ouvirmos a palavra de Deus. Nós chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a primeira deste novo trimestre. Estudamos hoje sobre o Evangelho de João, de forma introdutória, mas também abordamos o capítulo 1, até o versículo de número 14, aprendemos lições extraordinárias sobre o verbo que se tornou em carne. Nós vamos, ao longo das semanas, adentrarmos no Evangelho e certamente iremos ter lições maravilhosas. Serão mais 12 lições neste Evangelho, no Evangelho por João, e você é o nosso convidado especial a nos acompanhar aqui semanalmente. Estaremos transmitindo esta programação para abençoar a sua vida, para que juntos possamos crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Como sempre nós falamos aqui, apesar de você nos acompanhar, nos assistir aqui, você deve estar na escola dominical presencialmente. Não deixe de ir à escola bíblica e assistir, aprender com o seu professor em classe, em sala de aula, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Nós vamos concluir com oração, pedir ao pastor Leno que nos despeça em oração. Querido e eterno Deus, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por mais uma lição, por mais um trimestre que iniciamos. Ó Deus, agradecidos a Ti pela Tua palavra, agradecidos a Ti, Senhor, porque apesar de não merecermos, mas o Senhor enviou o Seu Filho para esta terra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. E nós hoje podemos desfrutar dessa intimidade contigo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que todos que estarão, Senhor, assistindo este programa, todos aqueles que estarão estudando a Tua palavra no domingo pela manhã, possam compreender a grandeza deste privilégio que nós desfrutamos hoje através da pessoa do nosso Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.